Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, bem-vindos. Nada como um dia após o outro. E o ex-senador e ex-juiz Sérgio Moro está aí para provar. Sérgio Moro, que na semana passada terminou a semana com certa volta à ribalta por conta de uma declaração do Lula numa entrevista e por conta dessa estranha operação do PCC para matá-lo, que será um dos temas desse programa hoje. Terminou a semana, ele que andava meio zumbi pelos corredores do Senado, voltou à baila, voltou ativa, ganhou projeção, voltaram a falar dele, os bolsonaristas e os lavajatistas se uniram em torno da defesa do Sérgio Moro. Ele ganhou muitos likes, muitos cliques, muitos holofotes, e agora começamos essa semana com uma mudança de humor. Ontem nós tivemos, no âmbito ainda das investigações da Lava Jato, agora conduzidos pelo juiz Eduardo Fernando Apio, o depoimento do advogado Roberto Tacla Duran. O Tacla Duran é uma dessas histórias aí conhecidas até certo ponto, mas pouco faladas e pouco tratadas na mídia, a mídia que deu tanto espaço de uma cobertura tão longa, tão novelesca da Lava Jato, escondeu por muito tempo essa história do Tacla Duran. Eu diria que ao lado da também confusa história da apreensão e da investigação da Mossack Fonseca, aquela investigação que durou 2 dias, essa do Tacla Duran é um segredo de polichinelo que até esse momento a mídia continua tentando esconder, porque hoje eu estava lendo os relatos em alguns portais, por exemplo, no G1, e é um relato totalmente burocrático e você sai sem entender. Quem procurou ler no G1 e tentar entender a história do depoimento de ontem do Tacla Duran, acaba o texto e continua sem entender. Mas a gente vai relembrar aqui, basicamente, o Tacla Duran era um dos advogados da Odebrecht. Ele foi procurado, diz ele ter sido procurado pelo advogado Carlos Zucoloto Júnior, que era sócio da hoje deputada Rosângela Moro, mulher do ex-juiz Sérgio Moro, e tinha levando uma proposta para pagar 5 milhões de dólares, e isso evitaria sua prisão. A jogada seria mais ou menos o seguinte: ele teria uma conta bloqueada de 15 milhões de dólares, os procuradores iam buscar, tentar barrar, fechar essa conta, mas iam em busca de uma conta falsa. Essa conta de 15 milhões de dólares continuaria liberada, em troca ele pagaria 5 milhões. No depoimento de ontem, o Tacla Duran voltou a falar desse assunto, mencionar esse assunto, e citou novamente o ex-juiz Sérgio Moro e o ex-procurador Deltan Dallagnol, razão pela qual o juiz Apio resolveu remeter esses autos e esses casos, essas acusações, para o Supremo Tribunal Federal. Quem vai cuidar do caso agora é o ministro Ricardo Lewandowski, que tem tomado decisões em relação ao caso do Tacla Duran. O juiz também, Apio, encaminhou o Tacla Duran para o sistema de proteção a testemunhas do governo federal. E nós, então, chegamos hoje, no dia de hoje, com essas explicações ainda, uma investigação a ser feita e as explicações assim também mal ajambradas, tanto do Moro quanto do Dallagnol. Resolveu atacar o Tacla Duran, chamando ele de criminoso, dizendo que as acusações são falsas e que ele não deve ser levado em consideração. Este é um dos temas principais desse programa hoje do Política na Veia, esse programa que você pode assistir tanto pelo canal da Carta Capital, quanto pela TV GGN do jornalista Luiz Nassif, quanto pelo Fora da Política Não Há Salvação, do cientista político Cláudio Couto. Nós três aqui tocamos esse programa, conversamos aqui. É uma honra estar, obviamente, sempre ao lado do Nassif e do Cláudio Couto. Eu vou começar. Nassif, você publicou um artigo aí no GGN dizendo que o Tacla Duran é a maior ameaça ao Sérgio Moro. Eu queria que você explicasse aí para o pessoal por quê. Sim. Bem, o Tacla, você já resumiu um pouco o que ocorreu com ele. Ele, quando ele fez a denúncia lá atrás, ele falou ele tinha um sistema de mensagem que apagava depois de um certo tempo. Mas ele gravou a tela, fez uma peritagem para mostrar que era real, e era um recado do Zucoloto pedindo 5 milhões de dólares para liberar uma conta de 15 milhões
de dólares. Logo depois, ele anuncia que recebeu um e-mail de um dos procuradores da Lava Jato, mostrando como que seria a questão, né? Eles indicariam uma conta vazia dele, e caso não encontrasse nada na conta vazia, ele pagaria 5 milhões. Então, aquela de 15 milhões ficaria poupada, né? Então, digamos, essas denúncias aí na época foram escondidas. Ele chegou a depor na Câmara, foi escondido o depoimento ontem também. O que estava acontecendo com o Tacla Duran e com o caso Sérgio Moro? O TRF4, que pega a região de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ele tem um grupo bolsonarista muito pesado lá. E eles encaminham todos os casos lá, de maneira a cair nas mãos de desembargadores ou juízes simpáticos à causa. Então, o grande receio do Tacla Duran, com denúncia, era acontecer um negócio desse. Pega esse caso aí do PCC, que deu esse angu, teve manipulação ou não teve? Depois a gente pode entrar em detalhes. Mas a história toda é o seguinte: havia uma investigação sobre o PCC, lá para as tantas, identificam lá que o Sérgio Moro era um dos alvos, mas não apenas ele, mais 5. Os membros do PCC estavam em 5 estados. O Sérgio Moro é senador, tinha proteção da Polícia do Senado, a Rosângela Moro, deputada, tinha proteção da Polícia da Câmara, a troco de quê? Que você manda, que o promotor aqui de São Paulo, que é um herói, que está 20 anos enfrentando o PCC, manda o caso para o Paraná. E chega no Paraná, cai nas mãos de um juiz que vira desembargador, cai para a juíza substituta, na véspera ela sai, e quem que entra? Entra a Gabriela Hart. O que aconteceu ontem lá, o fato mais relevante é que com o pedido do Tacla Duran e o Eduardo Apio, o juiz Eduardo Apio, foi atacado de todo lado quando foi indicado. Ele foi indicado por ser o mais antigo lá, foi atacado de todo lado. Aquela história ridícula que teria contribuído com R$13 para a campanha do Lula. E depois que ele desmentiu, queriam que houvesse uma investigação para provar que havia lavagem de dinheiro, R$13. R$13. O que acontece? O Tacla Duran como o Tacla Duran menciona Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, daí ganha foro. São personagens que têm direito de foro. Então, o caso vai para o Supremo Tribunal Federal, sai das amarras do TRF4. Esse é o dado mais relevante. E vai para o Ricardo Lewandowski, que é quem estava analisando o caso. Então, esse foi... 8 horas ou 9 horas da noite, o Ricardo Lewandowski manda a decisão dele para a 19ª vara lá de Curitiba, concordando. Então, digamos, agora você vai ter... Aí, simultaneamente, entra em jogo a Polícia Federal, a nova Polícia Federal do Paraná, que, segundo tudo que se sabe agora, é um pessoal republicano lá, não é o pessoal mais, aquele pessoal bolsonarista terrível, que conspurcou a imagem da Polícia Federal. E no próprio depoimento do Tacla Duran já estava uma delegada da Polícia Federal que vai tocar o caso. Então, você vai ter uma Polícia Federal isenta, analisando as denúncias do Tacla Duran e o processo correndo no Supremo Tribunal Federal. Então, é o seguinte: se houver fundamento, daí você tem o Sérgio Moro, Dallagnol e todos que vão ser indiciados. Se não houver fundamento, o Tacla Duran vai ser processado aí por falsa acusação. Então, agora as coisas entram nos eixos aí, mas é só apenas, viu? É apenas das muitas suspeitas que pairam sobre esse pessoal. Por exemplo, ele fala em pagamento que ele fez, além do Zucoloto, para o Marlos Arnes. O Marlos Arnes, eu denunciei na época lá, o Marlos Arnes tinha ligação direta com a Rosângela Moro, muito antes de Lava Jato, na Associação dos Pais Amigos dos Excepcionais, lá no Paraná. Isso é coisa que eu levantei lá atrás, porque a Eugênia, que minha esposa, ela foi a pioneira aí de educação inclusiva e foi alvo de 3.000 processos das APAES. E eu comecei a investigar o caso APAE, e daí descobri
uma dinheirama que o Flávio Arnes, que é o sobrinho do Dom Paulo, como secretário de Educação lá do Paraná, tinha disponibilizado para as escolas para as APAES do Paraná, para combater a educação inclusiva da rede federal. Um escândalo. Daí eu fui atrás lá, descobri uma tal de Nova Califórnia, que tinha clube social, tinha tudo com dinheiro das APAES. E no meio do caminho me fala, olha, entra no Tribunal de Justiça do Paraná, vê quem que é o advogado das APAES. Todas as ações, Marlos Arnes. Daí, quando aquela Beatriz Cata Preta sai da Lava Jato aí como advogada de delação, quem assume tudo é o Marlos Arnes, que até um pouco antes era contra. Daí eu fiz a denúncia lá, falei, mas ele... Aí daí a Rosângela Moro vai num congresso da ONU representando as APAES. Daí eu vou juntando as pontas, ela era diretora jurídica das APAES e ele o advogado. Então, a partir daí, você tem... E tinha mais. Você tinha um curso de educação à distância criado pelo pai dele e tocado pelo irmão dele, que os professores eram todos membros da Lava Jato. Todos membros da Lava Jato. Aliás, recentemente eu estava no aeroporto em Brasília, ele sentou na minha mesa lá, sem ser convidado lá, falou, o fulano de tal eu sei porque está me atacando, aí é porque é contra a Lava Jato. Eu quero saber por que você está me atacando. Eu estou te atacando. Eu tenho informações aqui sobre o que você fazia com a PAI. E, por acaso, a vítima da PAI era minha esposa aqui, que estava presente. Então, é muita coisa para fuçar. E tem muito mais, hein? Vou fuçar o caso da Trafigura e outros que a gente pode depois detalhar. É muita coisa. Agora vai ser revelada a verdadeira face da Lava Jato. Então, Nácio, eu espero. E é importante, porque o Tacla Duran é um fio também nesse esquema que foi montado de delação premiada. Não é o único caso. Naquele período mais duro da Lava Jato, em que nada vazava, tudo só era favorável à versão do Sérgio Moro, poucos veículos tiveram a coragem de denunciar, e havia ali você impunha advogados, você impunha aos delatores que trocassem de advogados e pegassem os advogados ligados à Lava Jato para fazer esses acordos, sempre envolvendo uma quantia de dinheiro. E os mais altos honorários da advocacia brasileira. A gente, por exemplo, citou esse caso da Mossack Fonseca também, que é outro que precisa alguma hora ser investigado. Tem que ser. Começou, acharam que ia bater no PT no Lula, bateu na Globo, e de repente foi o caso mais extraordinário, durou 1 dia e meio, aquela investigação da Mossack Fonseca. Fora o início da Lava Jato, vamos lembrar dos grampos na cela da Nelma Kodama, na cela do Youssef, que inclusive o TRF acabou desautorizando o juiz Arco em 2 ocasiões a prisão, e a gente sabe também que o TRF4 ameaça o juiz de punição de processo administrativo caso ele venha dar declarações públicas. Quer dizer, ele é o único juiz no Brasil que só pode falar nos autos. Deveria ser a regra, mas virou exceção. Só esse juiz, o Arco, não pode falar fora. E fora a perseguição interna dos policiais lavajatistas aí contra colegas. Eu fui intimado aqui, foi a coisa mais engraçada, eu fui intimado aqui a depor num inquérito da Polícia Federal. Até ligaram de Brasília antes, não é nada com você, é outro. Daí eu chego lá sem saber o que era. Daí 3 caras com aquele jeito inquisitorial, tem que ser sempre em 3, né? Dizendo o seguinte, a Veja deu uma matéria que setores da inteligência da Polícia Federal levantaram dados para comprometer a Operação Lava Jato. Eu falei, tá, o que eu tenho com isso? Queremos saber se o senhor tem conhecimento desse conteúdo. Me passa o material. Daí eu vou para o corredor, leio, volto, falo. Tenho pleno conhecimento. Como é que o senhor tem conhecimento desse conteúdo? Eu escrevi, eles copiaram. Esse negócio aqui da PAI, daí fui contando tudo, e tal coisa. Tribunal de Justiça do Paraná, e tal coisa. Secretaria de Educação do Paraná, e tal coisa. Eu usei uma ferramenta nova aí, muito interessante, aí, chamada Google. Muito bem. Cláudio, deixa eu rapidamente só aqui, obviamente, para aqui dar o abre-alas da sua entrada triunfal nessa conversa, mas antes deixa eu só ler aqui alguns comentários. O Daniel Bezerra, prestigia a imprensa independente alternativa. O Sala 3, os coroas mais charmosos e bem informados dessa internet.
o Sala 3, coroa aqui é o Couto e o Nassif, tá? Eu sou jovem. Flávio Aburrabes, anticorrupção dos outros, só, já eles próprios. O Thiago Ayama, o Dallagnol não gostou das declarações do Tacla Duran, é porque não teve PowerPoint. A Maria Isabel Ladeira Silva, sabe o que o Rodrigo Tacla Duran tem contra Moro e Dallagnol? Provas, muitas provas. E a Daniele Vieira, o Nath Morto vai seguir se fazendo de herói. Cláudio Couto, esse depoimento do Tacla Duran, de alguma forma, no seu entendimento, muda essa vantagem, vamos dizer assim, que o Moro conseguiu obter, quer dizer, esse holofote que o Moro conseguiu na última semana tende a se reverter? Você acha que esse assunto também, PCC, já colocando esse assunto na baila, é um assunto que tende a se estender ou está ali com aquela cara de factoide que está com os dias contados? Olha, bem, primeiro, bom dia aí para todo mundo. Eu acredito, depois de tudo que o Nassif falou, eu acho que ele desenhou super bem aí todo o processo, então a gente pode partir da onde o Nassif parou. Eu acredito que é muito difícil que esse evento já, de imediato, ele produza uma reversão do estrago que foi para o governo esse episódio todo envolvendo o Moro na semana passada, né? Primeiro, aquela declaração do Lula na entrevista lá para o 247, quando ele expressou os sentimentos que nutria pelo Moro durante seu período de prisão. Acho que aquilo era desnecessário, né? Aquilo pegou muito mal, mas se ficasse só ali, não era tão grave. No dia seguinte, aí o timing é impressionante, e aí toda essa explicação referente à participação da Hart no processo mostra, né, como o timing não foi mera coincidência, né, o timing, na realidade, foi uma mordidura, né, e aí fez com que realmente tudo viesse à tona no dia seguinte a essa declaração, né, esse episódio do PCC envolvendo o Moro, né, o que piorou um pouquinho aquilo que tinha acontecido na véspera, mas eu diria, ainda estava dentro do controle. Mas aí o Lula conseguiu dar uns 5 tiros em cada pé, né, no dia seguinte, né, quando ele vem a público e fala que aquilo tudo era uma armação. Porque quando ele fala que é uma armação, o que ele está dizendo é que o trabalho da Polícia Federal dele foi uma armação, né, dele, entre 1000 aspas, né, ou seja, a Polícia Federal atuante durante o seu governo sob o comando do Ministério da Justiça, pilotado pelo Flávio Dino. Então, ele jamais poderia ter dito aquilo que disse, né? Primeiro porque realmente ele não poderia supor que há uma armação sem apresentar evidências claras de que há. Ele poderia até questionar, talvez, o timing. Se ele falasse, poxa, mas é curioso que no dia seguinte, aquela minha fala do 247 saiu essa notícia. Ele podia falar, mas aí ele ia remoer a fala do 247. Ele podia ter invertido a coisa em favor dele, dizendo, olha só, sob o meu governo, a Polícia Federal trabalha direito, inclusive ao ponto de proteger, garantir a integridade física de adversários políticos meus, né? Um adversário, inclusive, que injustamente me colocou na cadeia, mas ele, na realidade, não fez isso, meteu os pés pelas mãos, né? E aí toda a genialidade política do Lula não quer dizer que ele seja infalível, e dessa vez ele falhou, e falhou muito, 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 muito feio, né? Então eu não acho que esse episódio do Tacla Duran tenha a capacidade, diante do estrago que se produziu na outra semana, de reverter tudo de imediato. Pode haver uma reversão na medida em que coisas forem aparecendo, em que essa delação for produzindo efeitos, claro, se as acusações graves que ele faz forem consubstanciadas, né, se a gente tiver aí elementos mais claros, mais palpáveis de provas, né, de tudo isso que ele está apresentando, aí isso pode produzir mais a médio prazo uma reversão. Uma reversão que, de certa maneira, o próprio tempo poderia ajudar a produzir, mas, claro, se ela vem no sentido contrário ao Moro, ela é melhor para o governo. Inclusive por conta de algo que você mesmo colocou na abertura, Sérgio. O Moro estava lá macambúzio, né? Ninguém sabia por onde ele andava, era um obscuro senador de primeiro mandato, né? Ainda por cima inábil, né? Sem capacidade ali de operar no interior do Senado. De repente, levantaram a bola para ele cortar numa rede de ping-pong, né? Então foi só bater. Eu acho que, na verdade, o Moro foi muito beneficiado pela sorte nesse momento, e pela sorte decorrente do quê? Do erro grosseiro que o Lula cometeu nesse caso, né? Acho que o presidente precisa começar a ter cuidado, porque ele está falando demais. Então, né? Couto, eu queria aproveitar... Só concluir, Sérgio. Tá. Quem fala demais
dar bom dia a cavalo. A cavalo. No E caso, por isso até mesmo eu vou parar marreca de também. falar aqui antes que eu dê Não, bom dia a cavalo. aí, marreca, não, eu queria ouvir você, o Nassif, justamente, por exemplo, por que vocês acham que levou essa semana desastrosa do Lula? Tem alguma outra razão? Obviamente, depois tentou se construir uma teoria de que o Lula tinha informações e, portanto, ele mandou recados ao Moro. Não me parece, pelo menos a mim. De tudo que eu vi ali, não parece ter sido isso. Parece, como bem apontou o Cláudio Couto, uma sucessão de erros. Foi fazer uma emenda, a emenda saiu pior que o soneto, e fomos por aí. Mas, Cláudio Couto, você ainda, e depois o Nassif, o que foi essa semana do Lula? Foi uma semana infeliz somente? Ele pode estar preocupado com outra coisa? O que se passou nesse momento? Do Cesário, obviamente não dá para adivinhar, mas qual é a ideia que vocês têm disso? Nassif primeiro, né? Não, pode ser você, vai você. Posso eu? Olha, é difícil saber, né? Eu acho que o Lula tem falado bastante desde o começo do mandato. Claro que o Lula sempre falou muito, né? E fala muito bem, né? O Lula é um mago do palanque, né? Vai muito bem quando está ali fazendo discurso, inflama a massa, é carismático, é divertido ao mesmo tempo, tem senso de humor. Só que me parece que, sob as condições de governo, num governo nessas características que ele tem agora, que é um governo difícil, primeiro, porque é um governo de reconstrução nacional de um país devastado pelo bolsonarismo. Segundo, que é um governo que tem que se relacionar com o Congresso, onde a direita tem maioria e, portanto, com a qual é mais complicado estabelecer uma relação. E já não é a direita que existia no Congresso nos governos Lula 1, 2 e mesmo Dilma 1. É uma outra direita, que tem um núcleo extremista e que tem também toda uma parte que, vamos dizer, se empoderou ao longo dos últimos anos, né? O governo foi contra... E aí o governo, quero dizer, o poder executivo foi perdendo ao longo dos anos, desde o governo Dilma em 2015, o controle sobre o orçamento, primeiro com emendas individuais, né, que foram tornadas impositivas, depois as emendas de bancadas estaduais, tornadas impositivas no primeiro ano do governo Bolsonaro, que também abdicou de liderar uma maioria congressual, uma coalizão mesmo que minoritária, depois com orçamento secreto. Tudo isso empoderou muito o Congresso, diminuindo o poder relativo do Executivo. Então, você soma uma fragilidade partidária a uma situação de dificuldade do ponto de vista da relação com o próprio Legislativo, independentemente de qual fosse a composição partidária presente ali. Essas coisas se somam. Tem que reconstruir o governo, né? O país está muito dividido ainda, como as pesquisas, inclusive, têm mostrado. Basta ver a última pesquisa que avalia, que mostra, né, a avaliação que há do governo por parte da população, e que a gente vê que ainda tem lá um quarto que avalia negativamente o governo, que é aquele um quarto que se herdou dos que avaliavam positivamente o bolsonarismo. Ou seja, a gente tem ainda um país dividido, é um governo em começo de mandato, né, que tem a pior avaliação comparativamente aos anteriores, inclusive do próprio Lula, né? Então, não é um cenário simples, né? E eu acredito que, diante de todo esse cenário, o Lula está sob estresse, né? Está sob estresse, né? Tem que lidar ainda com um Banco Central independente, que não existia antes, e que vem mantendo essa taxa de juros elevada, um elemento contra o qual ele vem se batendo. Não sei se vem se batendo também, de novo, por conta de falar demais, lançando mão da melhor estratégia para esse embate. Talvez uma estratégia um pouco mais low profile fosse mais inteligente, porque o que acabou produzindo foi justamente uma reação do Banco Central para marcar posição na última reunião do Copom. E aí, o que faz? Né? O que faz? Tem agora a possibilidade de indicar 2 novos membros, mas a decisão já foi tomada. Ou seja, o presidente está sob estresse, né? Ao mesmo tempo, ele tem essas mágoas que, evidentemente, carrega. Eu acho que qualquer pessoa que ficou quase 2 anos presa injustamente tem todo o direito de carregar mágoas, né, contra aquele que perpetrou a injustiça contra ela. Mas ele mesmo falou que seria um governo não só de união nacional, um governo mais amplo do que o PT, mas que seria um governo que superaria essa questão das mágoas, dos ressentimentos, que isso tudo ficaria para trás. Então, quando ele vem a público e se comporta no sentido inverso, né, em vez de fazer um discurso de conciliação, ele faz um discurso de embate, e pior, quando ele faz um discurso de embate no qual ele escorrega na casca de banana, como aconteceu nessa semana que passou, tudo isso o fragiliza. Agora, acho que o fragiliza porque ele está sob estresse, não está sendo fácil, ele ainda tem que desatar esse nó que o Arthur Lira, né? Arthur Lira, primeiro do Brasil, né? O imperador do Brasil, que está querendo mandar mais do que a Constituição, né? Esse imbróglio montado pelo Arthur Lira na apreciação de medidas provisórias, que vai acabar se refletindo em toda a agenda governamental.
Então, é muita coisa, né? Então, é um governo que, com menos de 100 dias, já apresenta aí um certo envelhecimento precoce, né? Tem esses escândalos envolvendo ministros, sobretudo do União Brasil, esses ministros que estão ali para, veja, produzir não a conquista de votos da bancada do partido, União Brasil no caso, mas para reduzir danos que essa bancada pode produzir. Ou seja, é muito mais para fazer com que pelo menos uma ala do partido não seja oposição ao governo, e aí, consequentemente, tirar um pouco dos votos da oposição, do que para construir uma base de sustentação. Né? É esse o problema que está posto nesse tipo de aliança. Só que aí os ministros do União Brasil, uma tem ligação com a milícia, o outro se mete, vamos dizer, em situações esquisitas com cavalos, aviões, pilotos, etc. É muito problema, né? E acho que é muito problema muito cedo. Então, me parece que o presidente está estressado. Acho que, inclusive, a sua pneumonia, essa situação, pode decorrer justamente dessa fragilização que quem está sob estresse está sempre submetido a ter. E eu acho que talvez fosse hora do governo ter um freio de arrumação, uma DR interna, né? Sobretudo com o presidente tendo alguém que fale ao seu ouvido e que diga, presidente, baixa a bola, né? Presidente, vamos com calma, né? Porque se isso não for feito, ele vai acabar produzindo mais custos numa situação que, por si só, por todas as razões que eu acabei de apontar, já é custosa e coloca para ele um desafio muito diferente daquele que ele teve em momentos anteriores. Concordo, gênero, número e grau, como se diz aí, né? O que acontece? O Lula ele está enfraquecido perante o Congresso, pelas razões alegadas. Essa questão do Banco Central, o Roberto Campos Neto, você não sabe qual é a dele, se é uma mediocridade absurda, o cara que... Você tem a famosa declaração do André Esteves caçoando que o Roberto Campos Neto ligava para ele para pedir orientação e tudo, ou se é um bolsonarista raiz também. Não se deve esquecer que foi ele que fez o Banco Central montar estatísticas para provar que imunização de rebanho era melhor para a economia do que vacina. Depois ele foi votar com camisa. E qual que é o problema do Lula? Agora saiu a ata do Copom mostrando que não vai haver redução de juros esse semestre. Qual é o problema do Lula ter atacado o Banco Central? O mercado começa a se impacientar com o Roberto Campos Neto. Você começa a ver os primeiros artigos aí de gestores de fundos dizendo que ele caiu vítima dessa armadilha aí da taxa de juros elevada. Mas quando vem a crítica do governo, o mercado se fecha. E o Lula ele tem um problema muito sério. Ele, para se desvencilhar dessa ditadura do Lira, aí, ele precisa de popularidade. Para ter popularidade, ele precisa de melhoria de condições de vida da população. E melhoria de condições de vida da população exige uma economia melhor. Uma economia melhor é impossível com essa taxa de juros Selic de 13,5%, 13,75%. Eu publiquei hoje aí um artigo aí pegando estatísticas aqui do varejo de planos de saúde. Então, tudo virando pó. Nós estamos com uma crise cavalar vindo pela frente. E daí entra a estratégia. Você não sabe qual é a estratégia melhor. A estratégia do Haddad e do Galípolo lá é gradativamente, tentando fazer a cabeça do Roberto Campos Neto. É bobagem. Roberto Campos Neto não vai... É uma questão ideológica. E mesmo se fizer a cabeça do Roberto Campos Neto e ele aprender alguma coisa sobre o mal que ele está fazendo à economia, no máximo, até o final do ano, você ia ter uns 2 pontos de queda na saúde, que não resolve nada. Então, o Lula vê. E daí você vê, vai sair amanhã o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal como princípio correto, o princípio, não sei como é que é. O que é o princípio? Metas inflacionárias era procíclica, ou seja, se a economia estava caindo, obrigava a cortar gastos públicos, derrubando mais a economia. E o que eles falam? A regra fiscal tem que ser anticíclica. Se a economia está caindo, tem que abrir espaço para dar mais investimento público para recuperar a economia. Se a economia está aquecida, você tem que cortar, aumentar juros ou cortar fiscalmente aquilo lá para impedir o aquecimento excessivo da economia. Mas daí eu pergunto, e daí, ao mesmo tempo, eles prometem equilíbrio fiscal para o próximo ano. Daí é a chamada quadratura do círculo. Porque se eu preciso de investimento,
Se eles prometem investimento com essa nova regra, e se não vai haver recuperação da economia, não vai haver com essa taxa de juros, de onde que vai sair o dinheiro para haver mais investimento e, ao mesmo tempo, ter o tal do equilíbrio fiscal prometido? Então, digamos, você não tem uma estratégia. Então, o Lula, o que ele vê? Ele acredita muito no Haddad, o Haddad é um cara articulado, vai sair consagrado aí pelo mercado lá na frente, mas não vai reduzir taxa de juros. Não vai reduzir taxa de juros. Então, o Lula ele vê essa situação, vê a impossibilidade de ganhar popularidade para poder enfrentar as chantagens do Arthur Lira, sabe que o tempo útil de vida política dele é curto por conta da idade, não vai ter um próximo mandato, tem pressa em deixar, em consertar o país aí dos estragos que foram feitos. Então, vai ter que ter realmente o pessoal se juntar aí e pensar uma estratégia mais atrevida aí, porque essa gradual não vai dar certo, não. Vou ler alguns comentários aqui que chegaram lá do GGN. A Inês Barbosa. Uma coisa é certa, Tacla Duran já tinha salvado a própria pele. Jamais continuaria nesse processo se não tivesse falando a verdade sobre o Moro. Tem muita lama nessa história. Aline Bittencourt. Falta comunicação boa nesse governo. O Geraldo Torres. Essa galera já era para estar presa há muito tempo. Enquanto ficamos reclamando no YouTube, eles vão continuar a fazer essas armações. Vamos para a frente do Congresso gritar por justiça. Nassif e Couto, de qualquer forma, assim, pensando nessa história do PCC, eu, por exemplo, não entendo até agora porque que o PCC pretenderia matar o Moro a essa altura do campeonato, ou mesmo no ano passado. E segundo, ameaças do PCC parece, pelo que diz lá o procurador, inclusive o procurador do GAECO, que é o maior entendedor, o maior investigador do PCC, que diz que recebe uma ameaça todo mês. Isso é meio festa, né? Todo mês o PCC faz uma lista de assassinatos. E para que, além de tudo, interessaria o PCC, para os negócios do PCC, você fazer uma levada de assassinatos e crimes contra a autoridade? Então, eu perguntei para ele isso, ele traçou um histórico do PCC. O PCC teve uma primeira fase, que é aquela fase de ataques, atentados e tudo, que acabou resultando aqui em São Paulo naquele morticínio, naquela chacina promovida pelo Saulo de Castro Abreu aqui, que matou 800 pessoas que não tinham nada a ver com o pepino aí. Depois entra Marcola. Marcola foi a grande liderança que dá uma visão empresarial para o PCC. Então, nas vastas áreas que eles controlam em São Paulo, houve uma redução da criminalidade, para não atrapalhar o negócio deles, que é a questão do tráfico. E eles criaram sistemas de apoio às famílias dos presos, desde bolsa, desde cesta básica aí, até apoio, até a venda de droga para eles a preço de custo, para que eles pudessem se virar. Essa é a fase Marcola. Daí se entra uma terceira fase, que, segundo ele, começa em 2017, que o PCC vira exportador, o grande fornecedor de cocaína para a Europa. E daí ele movimenta, segundo os cálculos, 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Então ele fala, a partir daí, os brindes não eram mais cesta básica, era dar um ônibus para um, para outro, tudo. E com o Marcola preso, você começa a ter uma disputa de hegemonia dentro do PCC. Então, essa questão, ele não acredita que eles pretenderiam matar o Moro, mas eles pretenderiam fazer um conjunto de sequestros aí para trocar pelo Marcola. Eu acho maluco aí, mas fruto dessa divisão do PCC e dessa terceira fase do PCC, que é de ter se transformado. E daí entra, eu acho que foi o Paulo Arantes que escreveu recentemente, quando você não tem política social, quando você abandona a população, as formas de organização. A parte do bem vai para o movimento social, a outra parte vai para o crime e ganha uma força hoje que se equipara quase à do Estado Nacional. O Brasil hoje é um país de organizações criminosas. Então, você pensando nisso, Nassif, porque fica parecendo que o Moro é um herói que combateu o PCC. Vamos lembrar, o PCC prosperou nesses anos Bolsonaro a ponto de, inclusive, ter entrado no negócio também de ouro ilegal e madeira ilegal. Mas queria ouvir o Couto. Verdade, na Amazônia, né? Porque o Bolsonaro incentivou esse negócio. Sim. E armamento.
foram organizar, o PCC, na verdade, foi organizar o crime organizado, o crime desorganizado que andava na Amazônia. Só uma coisa, quando o promotor, que é humorista, hein, mas quando ele pede para transferir uma cola, eles transferem lá para Rondônia, tudo, onde as formas de controle eram muito tênues, e ele continuava mandando orientações. Só depois de muita insistência, ele vem para um presídio mais seguro, aí, que corta a comunicação totalmente dele com seus liderados. É aí que vem o desespero da ala marcolista aí do PCC. Eu queria ouvir o Cláudio Couto também, mas, Cláudio Couto, só vou deixar uma pergunta para o público aqui. Caso o Sérgio Moro fosse sequestrado e você tivesse o poder de decisão, você trocaria o Marcola pelo Moro? Cláudio Couto, para quem quiser responder aí. Isso está me lembrando uma história que foi quando o garotinho estava preso e, em protesto contra a sua prisão, ele resolveu fazer uma greve de fome, né? E aí, instantaneamente, começou uma campanha na internet que era assim: garotinho, estamos com você, não desista, vá até o fim. Isso aí está parecendo um pouco a história, né? Quer dizer, se a ideia fosse sequestrar essas pessoas para exigir resgate, a questão é saber, né? Quer dizer que exigir resgate e o resgate fosse a libertação do Marcola, né? Precisa ver se isso seria atendido, né? Como é que esse negócio ficaria caso for... Realmente, isso como estratégia faz muito mais sentido do que uma vingança em relação a alguém, né? Ao Moro. Talvez o promotor, sim, né? Porque é o promotor diretamente envolvido. No caso do Moro, tenho lá minhas dúvidas, embora alguém possa, eventualmente, associar essa tentativa de pegar o Moro a um certo endurecimento do regime das penitenciárias federais que aconteceu durante a gestão dele no Ministério da Justiça, né? Aquele pacote anticrime, estava conversando esses dias, né, com a socióloga Camila Dias, né, que estuda esse negócio, e ela falou o seguinte: olha, durante aquele período, foi justamente naquele momento que ocorreu um endurecimento do regime que já era duro dentro das penitenciárias federais. E isso, evidentemente, gerou irritação entre o pessoal que tinha gente presa, né, nas penitenciárias federais, inclusive, por exemplo, essa de Rondônia, mas as várias outras. Mas talvez fosse uma combinação, vamos dizer, juntar o útil ao agradável, né? Ao mesmo tempo que eles se vingavam daqueles que viam como seus detratores, podiam usar isso como moeda de troca pela libertação do Marcola, né? É possível que essas duas coisas tivessem presentes ali, mas não acho não que isso produziria muito efeito. Não sei se faria sentido para o Estado libertar o Marcola nesse caso, né? Talvez o mais provável seria ver onde estão essas pessoas, tentar, vamos dizer, combater aqueles que produziram o sequestro. Mas, sei lá, a gente está no campo da especulação aqui. Não adianta muito tentar adivinhar o que poderia ter acontecido. Agora, que foi conveniente para o Moro, isso evidentemente foi, né? E aí, com tudo aquilo que a gente já falou no bloco anterior aí, com a ajuda, com a mãozinha do próprio presidente da República, no sentido de tornar isso que era uma brisa a favor do Moro, né, um vendaval a favor dele. E acabou levando a essa situação que a gente está vivendo hoje. Agora, falando um personagem que a gente não citou ainda nesse programa, Jair Bolsonaro promete voltar ao Brasil daqui a 2 dias, dia 30 de março, véspera do aniversário do golpe militar, golpe que agora já não pode ter mais determinação aí dos comandantes do Exército, não pode ter mais ordem do dia para comemorar a chamada revolução, o movimento, como gosta de dizer o ministro Dias Toffoli, mas o Bolsonaro volta aí no dia 30. Hoje apareceram de novo novas acusações de que ele devolveu parte das joias, mas ficou com outros presentes, um Rolex e outras coisas. Também veio a público que ele vai ser o presidente honorário do PL, vai receber um salário equivalente ao do juiz do Supremo. Eu queria saber, Nassif Couto, o que vocês esperam desse retorno do Bolsonaro? O que vocês esperam desse retorno do Bolsonaro ao Brasil, se é que ele virá? O Bolsonaro, ele é gozado, né? O Brasil é tão avacalhado que, quando você pega as lideranças fascistas, são caras temerários, são caras que enfrentam a legalidade, que aprontam daqui, aprontam dali. O Brasil me lembra aquela piada do inferno brasileiro, né? Que você entra no inferno lá, você tem
o inferno japonês, o inferno americano e o brasileiro. O japonês vazio, o americano vazio. O que tem aí no japonês? O japonês tem tais equipamentos, e no americano tem tais equipamentos, e no brasileiro tem todos esses equipamentos e mais ainda o pau de arara. E por que tem essa fila aqui? Porque nada funciona. Até os capetas nossos aqui são... Nós temos aí um fascista medroso, que é amarela, que é amarela. Eu vejo... Ainda bem, né? Ainda bem, ainda bem. Eu vejo muito mais potencial político aí na que está virando agora garota propaganda. Gente, aquela propaganda dela, eu estava aqui no grupo de família, aqui, o pessoal morrendo de rir, porque de um lado ela toda enlameada aí com aquelas coisas, aquela gosma na cabeça, fazendo propaganda, e do outro lado o dono da gosma lá, meio gordinho, com o botãozinho da camisa quase arrebentando. Daí o pessoal falando o que vai acontecer primeiro, ela vai se afogar na gosma? Mas eu acho que ele vai ser um personagem simbólico, né? Não dá para desconsiderar, não. O Bolsonaro ele é o tipo médio, ele é um fascista médio. Ele é um fascista médio. Você tem o Ortega y Gasset, que sempre falava o estadista é aquele cara tão grande que ninguém consegue... E o pusilânime é aquele sujeito igual a nós. E o Bolsonaro ele representa esse pusilânime. Ele é igual a tantos que existem por aí aqueles caras mal criados, grosseiros de interior, o lumpen do interior. Você vê a maneira como esse exemplo repercute aí nesses próprios meninos aí que saem armados aí para... Ele representa realmente o que tem de pior, mas é quem a população mais se identifica. Mais se identifica. Esse negócio Porque ele é um tipo comum, né? É um tipo comum. É um maldoso comum. É um cara que é comum que nem os outros, mas faz coisas que os outros gostariam que fizessem e não fazem. Ele é tão baixo. Até por não terem a coragem de serem boçais nesse nível, né? É. Mas você vê, foi só admira a boçalidade alheia e se identificam com ela. Mas foi só perder o exército, perder a blindagem. Agora, vamos levar em conta uma coisa: esse negócio de deixar o país de joelhos ante o Centrão foi um trabalho dos militares que assessoravam o Bolsonaro. Sim. É mais uma herança dos militares. E agora, o que está acontecendo? Você pega o projeto mais importante das Forças Armadas, que é o submarino nuclear, daqueles almirantes que xingavam o Lula, que não queriam bater continência para o Lula, estão morrendo de medo porque o Centrão está de olho neles. E quem vai segurar e impedir essa avacalhação desse projeto nuclear vai ser o governo Lula. Ai, meu Deus do céu, o paísinho complicado, viu? Deus, difícil. Muito atrasado, rapaz. Nossa Senhora, viu? Merece o Bolsonaro, é isso, Cláudio? Não. Nem tanto. Eu não sei se é isso que o Nascimento está querendo dizer. Não diria que merece o Bolsonaro, mas eu diria que ajuda a entender por que elegeu o Bolsonaro. Né? Acho que isso com certeza. Né? O Bolsonaro não é raio em céu azul. Né? Ele, na verdade, decorre aí de uma situação que, claro, esse mesmo país foi vivendo nos últimos anos, que acho que começa lá em 2013, né, quando a coisa começa a degringolar, quando a direita sai do armário, a extrema-direita sai do bueiro, né, e aí produz esse fenômeno, né, a negação da política, o ataque aos partidos, e aí pegaram lá o indivíduo que estava 28 anos ali sem fazer nada de relevante no Congresso, sem ser relevante no Congresso, para fazer com que esse indivíduo chegasse à presidência da República e fosse o anjo exterminador aí de todos os males do país, como se isso fosse possível. Na verdade, ele piorou todos os males do país e ainda trouxe novos, né? Alguns que a gente ainda não tinha experimentado. E agora a gente está tendo que consertar esse estrago. Mas não é raio em céu azul, viu? O Bolsonaro é produto desse Brasil em que a gente vive hoje, e é por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque se ele é produto desse Brasil em que a gente vive hoje, as condições que levaram a sua chegada à presidência continuam presentes. Eu falei de brincadeira, aliás, ainda produzir efeitos. É até do mundo, né? Vamos lembrar que, por exemplo, está sendo programado aqui para Portugal, em maio, pretende-se fazer um grande encontro aqui da ultradireita ou da extrema-direita. Bolsonaro, Le Pen, Trump, o Ascabal do Vox, quer dizer, essa é a grande pretensão. E aqui em Portugal, onde eu estou, para esse clima, não chega.
Agora, que tem um líder que é o André Ventura, que é um Bolsonaro que provavelmente leu 2 ou 3 livros. Mas é basicamente isso. Biografia. Ainda tem um partido novo surgindo aí também, né? Aqui tem uma iniciativa liberal, tem iniciativa liberal. Mas é tão engraçado o momento que ele está vivendo, porque... Mas com esse nome de partido novo mesmo, né? Talvez, uma foto de ser. Portugal que tem um outdoor ali falando do partido chamado Partido Novo. Só não é laranja. Mas aí ele vai ter que competir com esse, que é o Iniciativa Liberal, que é o Partido Novo. Já existe, tem representação na Assembleia. Na verdade, o Chega ultrapassou o PCP, o Partido Comunista, e o Bloco de Esquerda, e o Iniciativa Liberal se aproximou, ultrapassou o Bloco de Esquerda. Então, a composição aqui hoje, que era PS, PSD, comunistas e Bloco de Esquerda, as 4 forças, virou PS, PSD, Chega, Partido Comunista, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda. Essa é a situação que tem hoje aqui. Fragmentou mais também. Né? Agora é gozado essa questão do... Ou seja, é um fenômeno global, né? A extrema-direita mas uma extrema-direita que, vamos dizer, que pasta, né, como essa do Bolsonaro, acho que é um produto genuinamente nacional. É brasileiro. Agora é gozado como... Eu sempre fiquei curioso como que se manteve esse pessoal sob controle em cidades pequenas. A minha cidade teve até um certo período aí que havia essas grosserias em público eram coibidas e se havia todo um processo de construção de regras sociais feita pelos chamados cidadãos de bem, não esse cidadão de bem bolsonarista, que acabava condicionando os outros. Eu vi uma cena em Poços fantástica. Eu estava num bar, e daí estava um motoqueiro lá, um sujeito que você via que era o líder do grupo, mais uns 3 ou 4 lá. Daí passou uma menina bonita lá, eles faziam um gracejo para a menina. Daí o namorado da menina, novinho, magrinho, entra no bar e faz assim para enfrentar a gangue. Rapaz, na mesma hora os garçons levantaram, eu levantei para tentar apatear, daí o líder falou, espera um pouco aí. O que esse rapaz fez foi uma declaração de amor que eu nunca vi coisa igual. Entrar aqui, enfrentar todos vocês aqui em defesa da amada dele, chamou a moça, falou, preste atenção no seu namorado, que ele é um sujeito valoroso. Daí os selvagens acalmaram. Quando vem vem rede social e tudo, essa figura do sujeito com acesso, com ascendência sobre os selvagens passam a conviver com os selvagens, né? E daí você tem toda essa maluquice aí de... Até as velhinhas aí que rezavam o Pai Nosso aí, puta vida, rapaz, não... Deus livre, viu? Tudo em nome do combate ao comunismo. Eu só queria responder uma pergunta aqui do Carlos Almeida. Ele pergunta se o André Ventura tem chance aqui. Carlos Almeida, eu diria que sim, num processo que anda progressivo. O PS, obviamente, nas últimas eleições, conseguiu fazer uma maioria absoluta, mas enfrenta vários problemas internos, de concepção mesmo administrativa, quanto também da crise inflacionária criada pela guerra da Ucrânia, e a incerteza também criada pela guerra da Ucrânia. Se tivesse uma eleição hoje, o PS provavelmente perderia, mas o PSD só conseguiria, o PSD, que são os tucanos daqui, só conseguiriam governar se fizesse uma aliança com o Chega do André Ventura. Então, uma próxima eleição pode levar o Chega a compor o governo. E daí, até chegar a ser o governo, a ser a principal força, é um pulo. Eles já subiram de 7% para cerca de 12% na preferência do eleitorado português. Era um fenômeno que não existia aqui até há pouco tempo. Aliás, os portugueses se vangloriavam da ideia de que aqui não existia extremismo, porque você tinha esse centro-esquerda e centro-direita se revezando no governo, com o PS mais tempo no governo, desde o fim da ditadura, desde 1974. Mas agora você tem esse fenômeno novo, que está acontecendo em vários países, mas que aqui também está se pronunciando agora com certo atraso em relação aos outros países, mas de uma força de ultradireita com chances reais de compor o governo, não de ganhar, não de governar ainda por si só, mas hoje, para a direita governar em Portugal, ela precisaria compor com Chega, digo, o centro-direita. Minha gente... A imigração brasileira, você acha que ajuda a explicar parte da ascensão do Chega?
Eu acho que a imigração de forma geral, né? A imigração de forma geral. Tem isso, tem também outro problema. Você tem alguns problemas. Você tem uma gentrificação das principais cidades, que também aconteceu com atraso. Lisboa era uma cidade muito mais barata do que outras cidades europeias, já não está mais assim. Por exemplo, a habitação virou um problema aqui crucial. A falta de professores em Lisboa, falta de bombeiros, falta de médicos até, porque não se consegue morar em Lisboa, português, porque foi tudo muito caro, e está tudo muito fora do padrão. Só para você ter uma ideia, hoje, para alugar um quarto, não um quarto de sala, um quarto, uma casa, com várias restrições, não pode ficar o dia inteiro na casa, tem restrições para usar o banheiro, para usar a cozinha, está se cobrando aqui 500 euros em média, numa cidade como Lisboa, para ficar num quarto nessas condições, e hoje, nesse momento, estão até exigindo depósito para você visitar apartamento. E no Porto também, que é a segunda região metropolitana, está ao mesmo tempo. Uma inflação galopante, um salário baixo, e aí, obviamente, você vai procurando os culpados. O culpado, nesse momento, são os ciganos, mas os ciganos têm origem portuguesa. Os ciganos só são um biombo para chegar no segundo ponto da crítica, que é a crítica à migração. E aí a migração brasileira vai ter um peso também. Já são quase 500 mil brasileiros aqui. Você teve agora uma nova decisão do governo para facilitar a legalização. Em um mês você teve 170 mil brasileiros reconhecidos. Então agora a comunidade saltou para 400 mil e pode até o final do ano chegar a 500 mil brasileiros legalizados aqui, numa população de 10 milhões de habitantes. Então, obviamente, isso cria problema. Eu acho que a xenofobia ainda vai se aprofundar no Chega a ponto de permitir que ele tenha mais força eleitoral, principalmente nesse eleitorado. Aqui também tem, né, insatisfeito com tudo que está aí, né, querendo mudar tudo, que era o discurso do Bolsonaro. Mas esse é um pouco do retrato que nós temos aqui agora. Eu perguntei dos brasileiros justamente por isso que você falou, né? Um contingente tão grande de pessoas, e a gente tem visto aparecer tantos episódios, né, de xenofobia em relação a brasileiros, seguidos, né? Que isso aí parece, vamos dizer, chamar a atenção. Talvez se não houvesse tanto contingente brasileiro, a reação fosse um pouco diferente. A proporção é muito grande, né? 5% da população, praticamente. Pois é. E ocupando. Agora, o Nassif levantou um ponto, eu queria também conversar com vocês. Quer dizer, a gente teve mais um ataque numa escola, o Nassif falou disso nesse contexto brasileiro. Vocês acham que isso está virando... No Brasil corre risco, por exemplo, para virar uma espécie... Imitar também nos Estados Unidos esse ponto, porque o Brasil, inclusive, tem essa mania de imitar os Estados Unidos só nos pontos ruins. De a gente ter aí, virar moda, ataques a escolas. Você acha que isso está virando uma coisa... rotina e não exceção no Brasil? Olha, eu acho que vai virar rotina, né? Já virou, em alguma medida. Claro que a gente não tem isso com a mesma frequência que se verificava já há décadas, né? Nos Estados Unidos, lá é um negócio já, vamos dizer, que vem de muito mais tempo. Mas eu entendo que isso tem muito a ver também, e basta ver os sinais que esses adolescentes, esses jovens que se envolveram com esse tipo de situação têm dado. Isso tem a ver também com esse crescimento da extrema-direita, né? Não é à toa que, em alguns casos, você vê jovens que têm envolvimento com ideias nazistas, né? Faziam elogio do nazismo nas redes sociais, às vezes na Deep Web, não necessariamente nas redes sociais abertas, né? Usam essa máscara já apareceu em alguns, acho que esse é o terceiro massacre em que ela... Já não foi um massacre, mas enfim, é o terceiro atentado a escolas no Brasil em que aparece essa máscara da caveira, que não à toa é uma máscara usada por grupos supremacistas brancos nos Estados Unidos, né? E foi já usada também em atentados noutros países por extremistas de direita. Eu acredito que se a gente não tivesse esse culto à violência, esse culto às armas, essa intolerância, veja que esse menino que se envolveu no episódio dessa semana em São Paulo, esse menino, ele havia sido apartado por essa professora que ele matou, né, de uma briga com outro rapaz ao qual ele dirigiu ofensas racistas. Sim. Então, não é uma violência qualquer, né? Não é só o menino vítima de bullying na escola, inclusive porque esse menino estava nessa escola
há menos de um mês. Ele estava ali, acho, se não me engano, há 15 dias. Ele mal conhecia a escola, não tinha sido, muito provavelmente, sequer tempo de se criar ali uma rotina de bullying em relação a ele. E ele já tinha sido afastado de 2 outras escolas por comportamento violento. Agora, o menino de 13 anos é de extrema-direita, não se trata nem dele ser de extrema-direita, mas se trata do fato de que a extrema-direita produz um ambiente de culto à violência, intolerância, né, e que acaba produzindo esse tipo de contexto, né, de um ódio que leva a esse tipo de assassinato. E aí vão aparecendo, né, soluções aparentemente mágicas. Né? Já tem gente aí, de novo, da extrema-direita, defendendo o quê? Redução de maioridade penal por causa desse episódio. Veja, isso não tem o menor cabimento, por uma razão muito simples, inclusive. Porque quem age dessa maneira, quem faz esse tipo de crime, comete esse tipo de crime, não está preocupado com consequências penais. Tanto que é muito comum que esses jovens, muitas vezes, se autoimolem depois, eles se suicidam. É muito, muito frequente. Ele comete os crimes, produz um massacre, ou tenta produzir um massacre, e logo depois se mata. Quem opera segundo essa lógica não vai se inibir por conta de redução de maioridade penal. Não é esse, não passa por aí o problema. Então, na verdade, a extrema-direita suscita esse tipo de clima, de ambiente que leva a atitudes como essa aí, e depois ainda tenta surfar na onda de atitudes como essa aí para poder impingir ainda mais a sua agenda reacionária. É isso que a gente está vivendo. E eu realmente, assim como eu já falei antes, que o bolsonarismo não surgiu por acaso e que a gente ainda vai ter que conviver com as condições que o geraram durante muito tempo, essas mesmas condições são condições dentre as quais está também o clima que produz esse tipo de criminoso, né? Esse tipo de jovem, de adolescente que vai a uma escola, que vai, enfim, tentar matar colegas, matar professores. Isso aí. Nassif, só uma questão. Hoje a Dilma oficialmente participou da sua primeira reunião como presidente do Banco dos BRICS. A gente teve essa semana. Queria que você comentasse um pouco essa discussão que se levou a cabo aí sobre o salário da Dilma, que é o mesmo salário que todos os outros presidentes do banco recebiam, inclusive outros. E aí apresentaram o Marcos Torrijos como se fosse um gênio. Eu fiquei impressionado. Gênio, com formação não sei aonde. O Torrijos eu conheço bem. Eu conheço em 2 episódios. Um deles, eu tinha um primo que estava em Boston, filho do Luiz Fernando Mercadante, o grande jornalista. Ele precisava fazer um transplante de pulmão, foi para Boston. E nessa época, o Itamaraty fez um evento em Boston. Foi uma turma grande lá de diplomatas. E ele se ofereceu lá para ser motorista. E foi motorista justamente do Torrijos. O hotel onde o Itamaraty estava fez uma greve geral por conta das grosserias do Torrijos. E o segundo sério ponto isso? que eu conheço... Sério? O hotel fez uma greve por causa do Torrijos? Por causa dele, da maneira como ele tratava os funcionários. Sem contar outros episódios do carro lá que o Issa, que é o meu primo, testemunhou. Depois eu conheci o Torrijos como assessor direto do Mário Ganeiro. Aliás, o Mário Ganeiro se vangloria de ter indicado o Torrijos para chefiar o Banco dos BRICS. Ele foi genro, né, do Mário Ganeiro? Não. Genro? Se não me engano, sim. O Mário Ganeiro fez isso com a família dele? Que eu me lembre, sim. Ué, não era na época. Não... Bom, mas acho que se tornou. Que coisa, hein? Não sei se ainda é, ou se, enfim, por quanto tempo foi, mas se tornou genro do Mário Ganeiro. Que coisa. E ele, pelo que diziam, ele vivia mais tempo no Rio do que nos BRICS, né? Agora, essa perseguição da Dilma, você lembra quando ela foi requisitar a aposentadoria dela, o carnaval que fizeram, que ela furou fila e tudo? Um massacre, furou fila. Uma presidente que foi despojada do cargo por um golpe, e daí ela comprovou que ela tinha direitos, porque ela já tinha tempo de contribuição. Tinha um conjunto de condições lá, e agora querer ver o... E daí pega o currículo dela. O currículo dela é o seguinte: fez mestrado e doutorado na Unicamp, mas falsificou o currículo porque não prestou, não defendeu a tese
Gente, essa mulher foi ministra de Minas e Energia. Eu tenho várias críticas a ela como presidente. Como ministra de Minas e Energia, ela foi responsável por resolver a maior crise energética que nós tivemos, que foi aquela decorrente daquela privatização mal feita do Fernando Henrique. Se tem uma coisa que ela conhece é infraestrutura. E é uma ex-presidente da República. E daí o pessoal querendo desconversar. Daí entra... Aliás, que já basta, né? Qual o seu ex-presidente? Para o cargo já está mais que suficiente. Claro, né? claro. Olha, às vezes eu me irrito quando falo, se faz uma crítica a Dilma, eu falo, isso é misoginia. Nem toda crítica a Dilma é misoginia. Sim, claro. Mas o que a imprensa está fazendo agora com o salário dela e tudo é uma misoginia vergonhosa. Vergonhosa. Sabe? Porque é engraçado, você tem sempre brasileiro indicado para esses organismos multilaterais e você raramente vê alguma menção ao salário que essas pessoas vão receber. E está se fazendo um carnaval. Bem, se esse é o salário dos BRICS, por que ninguém falou do salário que o Troirro ganhava? Claro. Mas falou do salário da Dilma. Bem, a Dilma é muito mais importante que o Troirro. Né? Claro. Mas, de qualquer maneira, era um membro do governo Bolsonaro que foi lá ganhar esse salário. Lembrar do Weintraub no Banco Mundial. Não é isso? Exatamente. Até se falou alguma coisa, sejamos justos, né? Weintraub, né? Se falava algumas coisas a respeito dele. Mesma coisa você querer, depois do período Bolsonaro, depois de todos os absurdos ditos lá, o pessoal fica chocado. Tudo bem, o Lula pisou no tomate lá com o negócio do Bolsonaro, mas o carnaval que fizeram aí, a ponto daquela moça, Vera Magalhães, o lulismo repete os momentos do bolsonarismo. Alguém até colocou no Twitter e falou: só falta matar 700 mil pessoas para ficar igual. Não, é demais. Aliás, o Nassif, a gente já está chegando ao fim, o jornalismo já. Aliás, eu queria. Vou ser cabotina. As pessoas falam assim: eu não quero ser cabotina, mas eu falei: eu vou ser cabotina. Que eu lembro, desde o início desse programa, lá no ano passado, falar o seguinte: esse armistício da mídia com o Lula vai durar pouco e eles voltarão ao que são em breve. Então, eu queria registrar aqui, inclusive, o grande momento que é a volta da Dora Kramer, né, foi retirada do limbo pela Folha de São Paulo. Daqui a pouco nós teremos aí de novo o Boris Casoy. O Boris já está com espaço na CNN. E ontem ocorreu uma coisa... Eu tenho criticado o Paulo Pimenta pela questão de comunicação, tudo, mas ele vai na CNN e daí querem que ele admita que o Lula fez uma afirmação falsa e ele querendo dizer que, devido ao histórico da Lava Jato, o fato da Lava Jato ter manipulado tanto as informações, que os jornalistas tinham que ter um pé atrás. Daí ele pergunta para a moça: você é jornalista? Ela fala: eu sou formada na Universidade de São Paulo. Ela fala: eu também sou. E como jornalista, a gente tem que ficar com o pé atrás, pararé. Daí a moça edita aquela parte, só pergunta: você é jornalista? E a resposta altiva dela coloca no Twitter, e você tem 20 jornais falando da agressão do Paulo Pimenta contra a moça. Eu publiquei a íntegra lá, é impressionante como que volta, a onda volta. É uma moça gozada, né? Você vê isso. Ela estava participando aí de outros programas, aí do William Vac aí. O Vac é um conservador de alto nível, E no programa ela tem um papel muito bom, eu elogiei até. Ela vai para esse programa das 6 da tarde, lá da CNN, que é um horror. É um programa que é um caldinho de preconceito para todo lado. E daí ela vira. Ou seja, eu tenho que viver um personagem para cada situação. Rapaz, como é duro o jornalismo, viu? Não sei. É difícil. Cláudio Couto. Não, eu também achei que houve aí nesse caso uma distorção séria. Li o artigo do Nassif sobre o caso, né? O que é grave, né? Porque depois, no fim das contas, contra o que a jornalista fez nesse caso, né? E acabou produzindo esse efeito cascata, né? Acho que muita gente aí publicou e não foi olhar o vídeo na íntegra, né? Para ver o que foi respondido ali. Enfim. Essa tática aí é a tática do É mais uma demonstração do como essa fala do Lula produziu estrago. Produziu até indiretamente quando o ministro das Comunicações ali, ou o secretário de Comunicação, melhor dizendo, tentou explicar, né? O que estava acontecendo. Mas isso aí, como diz o Nassif, isso aí é que depanca o jornalismo. Nós jornalistas, fica, obviamente,
não somos responsáveis por toda essa máquina de fake news, a mudança tecnológica que levou a essa mudança comportamental, mas o jornalismo tem uma culpa primária, porque ele deixa se confundir com essas coisas. E o que essa moça fez na CNN foi o que a mamãe fazia direto. Ele ia lá, editava e sempre aparecia como herói, mesmo nos momentos em que ele perdia. Então é isso, o jornalismo tem uma grande parcela de culpa na sua própria decadência, no seu fim. E esse é o ponto. Bem, eu não vou me estender nisso, não. Eu queria agradecer aqui ao Nassif e ao Cláudio Couto. Até a próxima semana. Lembrando, semana que vem estaremos... Não, ainda não, né? Ainda não será. Teremos uma semana, só no dia 10 chegaremos aos 100 dias de governo. 100 dias. Eu agradeço quem nos acompanhou. Nassif e Cláudio Couto, muito obrigado mais uma vez. E lembrando, esse programa pode ser assistido tanto no canal da Carta Capital, quanto na TV GGN do Luiz Nassif, quanto no Fora da Política Não Há Salvação, do cientista político Cláudio Couto, que também aos sábados faz um programa extra, sempre muito interessante. O Nassif tem a sua programação diária, a Carta Capital tem a sua programação diária. Eu peço aí quem puder que assine, compartilhe, se inscreva, apoie, porque quanto mais apoio a gente tiver, mais visualizações, mais influência a gente vai ter no debate público. Isso ajuda, obviamente, a democratizar e a diversificar a discussão, não só do jornalismo, mas da discussão nacional. Então, por favor, nos ajudem. Esse apelo aqui é quase um apelo de mendicância, né? Por favor, nos aí. Dê um trocado aí. Parece o cara. Tô parecendo um cara do filme. Tô parecendo um cara do filme do Shazam, não sei se vocês viram. Fracasso de bilheteria. O cara fez um vídeo implorando para as pessoas assistirem. Por favor, o salário do cara está dependendo disso. Por favor, assista. Foi uma coisa patética. Eu não quero chegar a esse ponto, não. Não chegamos aí. Um abraço, pessoal. Até mais, tchau. Gente, um abraço. Tchau, tchau. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.